Estou falando aos domingos sobre isso daqui, escolhas, caminhos e consequências. Aos domingos, já tem um tempo que a gente está falando. E no último domingo, eu falei sobre palavras, né? A gente escolhe também o que vai sair da nossa boca, né? Mas o que sai da nossa boca, sai porque o coração está cheio. A Bíblia fala isso, né? O que sai da nossa boca, sai porque está dentro. Não é assim? É o efeito pasta de dente. Qual é o efeito da pasta de dente? Quando você aperta, o que sai? Pasta de dente. Mas se imagina que não seja pasta de dente. Você aperta, sai o que está dentro. Né? Então, a gente é esse tubinho que, se as situações apertarem, o que vai sair? Vai sair o que tiver dentro da gente. Né? Claro, cada um sabe a dor que sente, as situações que passam, mas não tem outra coisa, eu não tenho outra coisa a dizer, porque é o que a palavra diz. Sai da gente o que está no nosso coração. E as palavras também. Mas, bom, então, para sair palavras boas de mim, o que eu faço, Wellington? Eu tenho que me encher das palavras boas. Eu tenho que me encher de palavras de vida. Eu tenho que me encher de palavras de cura. Eu tenho que me encher de palavras que é a palavra de Deus. Se eu me encho com essa palavra, diante de uma circunstância, o que vai sair? Aquilo que está cheio no meu coração, a palavra, entende? Deus tem dado ferramentas para a gente, é isso. Ferramentas para mim e para você, para a gente viver da forma que Ele quer que a gente viva. E Ele quer que a gente viva, você viva, de forma vitoriosa. Amém? Ele quer sim, é vitoriosa. Tem muita gente por aí, de repente, que pode criticar e falar, não, mas a vida tem isso, tem aquilo. Ninguém nunca escondeu que há dificuldades na vida. Jesus não escondeu isso, mas Ele garantiu vitória. Wellington, mas não é bem assim. Não, é bem assim mesmo. Graças a Deus está escrito que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre, sempre, sempre. Né? Olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu também, entre tantas escolhas do que fazer e não fazer, e, aliás, escolhas, decisões que eu tomo, nota, as decisões que você tem que tomar, muitas dessas decisões não passam por palavras que você fala. O que você vai fazer, você até se anuncia, né? O que vai fazer? O que você vai fazer amanhã? Por exemplo, quem gosta muito de planejar o dia, né? Normalmente, alguém que planeja o dia, como é que faz? Ele faz um mapa mental do seu dia de amanhã. Já está planejando o seu dia amanhã? Quem aqui é assim? Quem é assim? Eu já fui bem mais assim, né? A Ludmila, por exemplo, ela não está aqui, né? Mas a gente brinca aqui. Ela pergunta hoje assim, como é que vai ser seu dia amanhã, Wellington? E aí eu brincando com ela, eu sempre brinco com ela e falo assim, vai ser lindo, Lud, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. E ela, não, Wellington, estou perguntando o que você está planejando fazer amanhã. Aí eu falo o que eu estou planejando fazer. Às vezes muda, né? Acontece algo e muda. Mas quando a gente planeja, quando você planeja seu dia, vê se eu estou falando alguma bobagem. Aí você levanta a mão e diz, você está falando bobagem. Não faz isso, não. Mas vê assim, você planeja seu dia de amanhã. Em algum momento você fala e começa mentalizando assim, começa mentalizando. Amanhã eu vou acordar 6 horas, aí tal, às 7 eu tenho que fazer não sei o quê. Às 8 eu tenho que pegar o ônibus e tal, ou então às 7, aí você vai visitar um cliente, o cliente eu vou visitar às 9 e tal, e aí depois você faz um mapa mental, não faz? Não faz? Do seu dia todinho. E não é raro você falar também o que você vai fazer. E aí você fala o que você vai fazer amanhã, não é verdade? O que eu vou fazer isso? Então, aquilo que você vai fazer antes passa por um processo de pensar e falar. A vida toda da gente passa por esse processo de pensar e falar, porque a gente é um ser pensante, entendeu? E a gente, para o bem ou para o mal, também pode, a gente não vai deixar de pensar nunca, mas a gente pode escolher no que a gente vai pensar, o que vai ocupar o meu pensamento, ou pelo menos o que vai ocupar a maior parte do tempo o meu pensamento, né? E aí, pronto, com base nisso, a gente vai melhorando. Né? O que eu vou fazer? Por exemplo, se tem algum desafio enorme para amanhã, uma reunião muito difícil, uma situação difícil, uma audiência muito difícil, o que eu vou falar? Eu vou sempre eu começo a pensar da impossibilidade, eu começo a pensar no tudo que pode dar errado. Isso aí é uma estratégia para muitos, pensar no que pode dar errado, para poder pensar também no que fazer para não dar errado. Mas aonde eu vou concentrar meus pensamentos? No que fazer para não dar errado. Porque se eu pensar só no que pode dar errado,
Daqui a pouco eu estou sendo paralisado, porque o que pode dar errado vai me trazer medo, vai me trazer receio, vai me trazer temor, e aí vai me parar. Então, vem lá, vamos pensar no que eu vou fazer e o que pode ser feito para não dar errado. O que eu posso, o que eu tenho controle. E aí a gente vai até para o lado espiritual também, assim, aquilo que eu não tenho controle, eu vou entregar para Deus, e Ele é provedor, Ele vai prover o recurso. Amém? A gente serve a esse Deus. Então, aonde é que eu tenho que concentrar minha mente? Naquilo que eu posso fazer para não dar errado. Que palavras eu posso lançar para que as coisas sejam melhores? Que palavras que, se eu falar, e eu sei, cada um de nós sabe, quando a gente fala algo que a gente sabe que leva a um problema, a uma derrota, a uma dificuldade, a uma tristeza, e sabe também quais são as palavras que podem levar a uma cura, ao sucesso, à alegria. Não sabemos? Sim. Então, a gente sabe. Só que saber não é suficiente. Só saber. Porque a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Jesus é Senhor, a gente sabe um montão de coisa. Mas só saber não é suficiente. Então, o que é suficiente, Wellington? A gente se encher disso, até que eu não só saiba, mas que isso faça parte de mim, para que quando uma situação me aperte, seja isso que saia de mim. Numa situação qualquer, ainda que eu tenha uma dificuldade, eu até falo da dificuldade, estou lá e alguém pergunta, eu falo, mas o que sai de mim é que, diante dessa dificuldade, eu sei que Deus tem uma solução já pronta. Eu sei que Deus já tem um caminho. A gente cantou isso, Ele tem um caminho já aberto. Deus já fez um caminho. Me ajuda aí, gente, na música. Em meio ao deserto, que estava escrito ali na tela, estava cantando, estava lendo. Né? Deus já tem um caminho em meio ao deserto, em meio às águas. Vocês também erraram, está vendo? Deus já tem um caminho para mim e para você. Mas o que eu preciso? Eu preciso estar cheio, para que a situação me apertando, e a situação vai apertar cada um de nós em algum momento, a gente vai apertar. Desculpa falar isso, hein, gente? Mas em algum momento vai ser apertado, se é que você já não está sendo apertado. E aí você veio essa noite aqui para entender o seguinte: eu estou sendo apertado. O que eu estou falando diante do aperto que eu estou passando? O que eu estou falando? Se eu estou confessando, e confissão é o que sai da minha boca, eu estou confessando o problema ou eu estou confessando a solução? Eu estou confessando o que todo mundo está dizendo, ou eu estou falando daquilo que ninguém está dizendo, e por fé eu estou crendo naquilo? Porque fé é certeza de coisas que se esperam, prova de coisas que se não veem. Não vejo, ninguém está vendo, mas você pode ver porque você é vivo do ponto de vista espiritual. Você é um espírito vivo. Amém? E para isso a gente tem que se encher dessa palavra aqui, gente. Não tem vida de crente sem se alimentar da palavra. Não tem. E a palavra de Deus não é só um livro qualquer. A palavra de Deus é como Jesus. Se Jesus, pensa só, Jesus, ontem eu estava assistindo um dos trechos lá daquela série The Chosen, né? E Jesus com os discípulos ali, muito legal aquilo. Imagina Jesus aqui falando com você e tudo. É exatamente, a Bíblia é Jesus falando com você. A Bíblia é Jesus te dando orientações. A Bíblia é o próprio Deus falando comigo, com você. É a palavra de Deus, o próprio Deus, o caráter de Deus, sabe? Toda a bondade de Deus que se expressa aí na palavra. Tudo isso, a Bíblia é a autoridade máxima, é a palavra máxima do universo. É o próprio Deus. Então, é dessa palavra que a gente vai se encher. Ah, Wellington, qual a opção que eu tenho? Bom, essa é o caminho. Qualquer outro caminho leva à morte. Mas, graças a Deus, foi anunciado o caminho da vida para mim e para você, que é Jesus. Amém? Então, isso é uma escolha que eu faço. E essas escolhas vão me levar para algum caminho. E vão gerar consequências. A gente tem falado isso aqui aos domingos. Mas eu tenho um papel, e você, cada um de nós, um papel ativo nisso. Sempre tivemos um papel ativo. Não é assim, Senhor, por que está acontecendo? Não, Deus está perguntando para mim o seguinte: Wellington, eu quero ver, é a sua resposta que eu já disse para você. Qual é a tua resposta ao meu comando? Qual é a tua resposta à minha voz? Qual é a tua resposta à direção que eu estou dando para você?
Você está falando demais, Wellington? Ouve mais a minha palavra. Se alimente mais da minha palavra. Fica mais tempo na minha presença para você discernir entre a minha voz e a voz que está aí fora, porque são muitas vozes tentando falar ao mesmo tempo. É muita gente dizendo não dá mais, é muita gente falando que já era, é muita gente dizendo que é impossível, é muita gente falando que agora não dá mais. Mas quem falou que não dá mais? Deus falou que não dá mais? Né? São muitas vozes. Me lembro agora de Jairo, você conhece o Jairo, que foi até Jesus, falou: Jesus, a minha filha está muito doente em casa, muito doente. Você pode ir lá? E Jesus fala: vamos lá na tua casa. No meio do caminho, inclusive, uma mulher que estava lá com fluxo de sangue há 12 anos, padecendo, e ela começou, olha só, ela estava há 12 anos padecendo, 12 anos ali, gastou seu dinheiro todo, vindo a piorar, mas ela ouviu falar de Jesus. E aí, como é que foi a confissão dela? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu que tem esperança para mim, tem salvação para mim. Aí ela começou a colaborar com a situação dela. Como é que ela colaborou? A Bíblia fala que ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela começou a dizer consigo mesma. Ela começou a colaborar com o milagre dela. Sabe, a gente pode colaborar com o nosso milagre? Claro. Colabore com o seu milagre. E aí ela chegou lá, ela teve que vencer uma multidão. Quantas vozes aquela mulher não enfrentou para poder chegar até Jesus? Sabe, ela estava ali, uma multidão, aquela mulher doente, que naquela sociedade ela tinha que estar excluída, ela tinha que estar afastada, mas ela teve que vencer esses obstáculos todos. Imagina quantas vozes ela não ouviu, dizendo assim: mulher, sai daqui. Alguns dizendo assim: tem 12 anos essa situação? Não vai resolver. Não tem jeito. 12 anos, já era. 12 anos, desiste. Quem disse para você que isso aí, que há muito tempo já não tem jeito, só porque tem quantos anos? Entende? Quem disse? Foi Deus. Então, colabora com o teu milagre, dizendo com você mesmo: se eu tão somente, mas é o se eu tão somente tocar, e aí vem a resposta agora. Você não precisa mais tocar, você já está nele. Você está nele. Você está em Cristo. Aquela mulher tinha que ir lá tocar nas vestes dele. Eu e você já estamos nele. Você entende a posição? É outra posição. Então, ela colaborou com o milagre. Depois veio Jairo. Isso está lá em Marcos, eu estou citando aqui, está lá em Marcos capítulo 5, no versículo 21. Tudo isso que eu estou falando aqui. Marcos 5, 21. Quando Jairo suplicou. E aí o que eu falei aqui, versículo 28. Marcos 5, 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Tá bom. Aí ela tocou, foi curada. Lá no versículo 35, antes um pouquinho, Jesus dispensa aquela mulher, porque Jesus fala assim: alguém me tocou. Espera aí, para tudo. Alguém me tocou. E aí os discípulos fazem a seguinte pergunta, né? Jesus, você está no meio da multidão, todo mundo te aperta, e você diz: alguém te tocou? Todo mundo está tocando em você. Mas o toque em Deus não pode ser o toque de todo mundo. E aí volta ao que eu tinha falado antes. Não pode ser o eu acredito. Tocar em Deus não é eu acredito que Ele tem poder. Não é acredito que Ele pode. É me encher da palavra dEle, de forma que ela faça parte de mim e que exploda dentro de mim o Ele pode, Ele vai, Ele quer.
Amém? Jesus estava despedindo ela, e aí o que acontece? Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Uma outra voz chegou para Jairo. A história de Jairo começa um pouquinho antes da mulher que eu citei agora, do fluxo de sangue. Ele tinha ido lá falar com Jesus. Jesus falou: topo, vou lá na tua casa. No meio do caminho, a menina estava doente. No meio do caminho, o que aconteceu? Entrou a mulher do fluxo de sangue. E o que aconteceu? Foi curada. E agora? Alguém veio dizer para ele, falou: olha, Jairo, não precisa levar Jesus na tua casa, não. Já era. Ela já faleceu, ela já morreu. Imagina quantas vozes entraram ali junto com aquela voz na mente de Jairo. Eu queria chamar a atenção sua para isso. Porque até então a filha dele estava viva. Mas alguém entrou, atrasou Jesus e a filha dele morreu. Esse é o pensamento natural. Não é? Alguém entrou, e aí quando alguém diz assim, estou lendo lá Marcos 5, versículo 35. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa é uma voz que veio. Eu fico imaginando, não está escrito isso, mas eu fico imaginando ele, na hora que recebe essa notícia, se ele não virou alvo de uma série de outras vozes dizendo assim: está vendo, Jairo? Se ele tivesse ido um pouquinho antes, podia ter salvação. Ela podia ficar curada. Está vendo, Jairo? Se não tivesse essa multidão, está vendo, Jairo? Se essa mulher não entrasse na frente, está vendo, Jairo? Se ela não parasse Jesus, está vendo, Jairo? Está vendo, Jairo? E agora, Jairo? Né? E aí Jesus dá uma ordem para ele, dá uma orientação para Jairo, versículo 36. Jesus, sem acudir tais palavras, olha o que Jesus fez, dá o exemplo, né? Sem acudir tais palavras, o que Jesus fez com as palavras de fora? Ignorou as palavras de fora. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, faça o quê? Creia somente. Seria o seguinte, em algumas versões, acho que na King James está escrito assim: continua crendo, Jairo. Continua crendo, a gente pode entender, expandir isso para dizer o seguinte: Jairo, não dá ouvido ao que estão dizendo aí não, Jairo. Não dá ouvido às outras palavras não, porque senão, sabe o que acontece? Quando se dá ouvido, aí sou eu falando, a gente dá ouvido às palavras de fora, daqui a pouco essas palavras de fora elas vão entrar em nós e elas não vão ser mais as palavras de fora, serão as palavras de dentro que vão sair de mim e essas vão contaminar. Aí eu já deixo de colaborar com o meu milagre. Entende? Aleluia. Então, Jairo, naturalmente, podia ficar bravo, não podia? Lembra de Marta e Maria, quando mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente? Ele estava doente. Jesus demorou. Naturalmente, ele demorou. Não é verdade? Ele passou um tempo, quando Jesus chegou, Lázaro já estava até enterrado. E aí, qual foi o diálogo delas com ele, com Jesus? Senhor, se você tivesse vindo antes, não tinha acontecido isso. Por quê? Isso aí era uma voz que já estava dentro delas, e elas soltaram aquilo que estava dentro. Mas Deus não vai tardar naquilo que você precisa. Amém? Mas colabore com o milagre. Jairo, creia somente. Aí bota o teu nome, creia somente. Continua crendo. Não dê ouvido às vozes de fora, porque a ponto de as vozes de fora, daqui a pouco serem uma voz dentro de você que vai sair, vai mudar a sua realidade, ou não vai mudar a realidade que você quer que mude. Chegando, versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A primeira voz disse que ela dormia, que ela tinha morrido. Aí Jesus não acudiu a tais palavras. E, além de não acudir a tais palavras, o que ele disse aqui? Ela não morreu, ela está
dormindo. E olha a reação das pessoas: riram. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Então, qual a atitude de Jesus? Colocou todo mundo para fora, deixou só o pai e a mãe, e, na verdade, ali, além deles, Pedro, Tiago e João. Só os 3 discípulos que ele quis com ele. 3 dos seus discípulos, além dos pais. E o resto, quem não cria, vai lá para fora. Sabe por quê? Porque de vocês vai sair o quê? O que está dentro. O que estava dentro daquelas pessoas? Falta de fé. Então, as palavras que sairiam delas iam jogar o quê? Incredulidade ali para aquele ambiente. Isso leva a gente a dizer o seguinte, da gente ter o cuidado de cultivar um ambiente de crença onde nós estamos, dentro da nossa casa, nosso ambiente. Cultive um ambiente de crença. Eu vou mandar as pessoas saírem? Não, não é mandar, não é ser mal educado com ninguém, não é isso. Ali estava um modelo ali do que Jesus estava fazendo. Mas, espera aí, com quem eu tenho mais andado? Há quem diga aí, né, tem estudos que dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda, não é assim? Não é assim, não é isso? Com quem mais eu tenho andado? As pessoas com quem eu mais ando, elas, quando abrem a boca, elas concordam com a palavra ou discordam da palavra? As pessoas com quem eu mais ando, os assuntos que saem delas são assuntos que edificam ou são assuntos que não edificam? Para a gente fazer essa média. Por quê? Porque se eu ando e começo a andar, daqui a pouco, eu também estou absorvendo essas palavras, e aí o que vai sair de mim não vai colaborar com o meu milagre, não vai colaborar com a jornada que Deus tem para mim, porque Deus tem uma jornada bem-sucedida para cada um de nós. Eu creio nisso, a palavra me leva a isso. Deus tem uma jornada bem-sucedida para cada um de nós. Wellington, e o que está acontecendo, então, quando alguém não tem uma jornada assim ou assado? O que está acontecendo é que tem uma diferença entre ele estabelecer um caminho para eu seguir e eu realmente seguir o caminho que ele estabeleceu para mim. Tem uma diferença. A diferença é se eu estou realmente ouvindo a voz, dando ouvido à direção dele e seguindo. Essa é a diferença. Mas seguir a direção de Deus vai sempre nos levar ao caminho que é de vida, que é de alegria, que é de paz, que é de sucesso. Seguir a voz do Espírito Santo sempre vai te levar a isso. Amém? Você crê nisso? E aí o que aconteceu? Jesus botou todo mundo para fora, tomou a menina pela mão e ele disse aqui, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Diz aqui, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Agora é interessante, olha, não nesse evangelho aqui de Marcos, mas lá em Mateus, em Lucas, fala que ele mandou que desse comida à menina. Alimenta essa menina, dá comida. Sabe por quê? Comida, comer é coisa de quem está vivo. Ela está viva, dá comida para ela. Eu e você estamos vivos, não estamos? Então se alimente. Espiritualmente nós estamos vivos, então se alimente. Ele é o pão, a palavra dele é o pão, é vida. Sabe, Deus tem, e a semana passada eu coloquei aqui essa imagem de uma árvore muito bonita. Estava mais cedo aqui ajeitando os slides e Raimundo passou aqui, ele viu, ele olhou assim, rapaz, com uma mangueira dessa aí dá vontade de botar ficar debaixo daquela sombra, e ela no tempo que der manga vai ficar uma beleza. Aí o Raimundo estava lá, ele já estava vendo essa mangueira aí cheia de manga e ele debaixo dela, é isso mesmo. Você olha uma árvore dessa, você já se imagina ali, não é bonito? Linda, linda. Está passando aí na internet para o pessoal, né? Linda. Sabe? E Deus tem esse tipo de coisa, Ele coloca sonhos, planos no meu coração, no seu coração, e assim, quando Deus coloca, Ele também produz os meios para realizar. É Ele que aplana no caminho, Ele que vai na frente, porque Ele colocou, Ele que vai dar graça, vai dar unção, vai dar recurso, provisão, tudo para que se... O que acontece então, Wellington? O que acontece é que eu tenho que combinar as minhas palavras com as palavras dEle. Combinar a direção que eu estou seguindo com a direção que Ele me deu para chegar lá, entende? Mesmo que, aí vem essa segunda imagem, nesse momento, eu ainda não esteja vendo naturalmente essa árvore, e eu só olhe para a minha mão, eu falei isso semana passada aqui, e veja só as sementes.
Veja só a semente, eu estou vendo algo que não tem nada parecido com aquilo ali, que é o objetivo final. Mas Deus te deu isso daqui porque Ele quer nos ensinar, e isso é uma jornada, porque a gente não está preparado para começar ali, a gente tem que começar do começo. E é uma jornada, para mim e para você, onde a gente começa semeando, regando, tratando a terra, cuidando. A gente aprender a cuidar. Aprender a cuidar, guarda essa expressão, aprender a cuidar. O que Deus dá para a gente, Ele nos dá em fases, porque Ele entende, óbvio, Ele entende o nível de nossa fé, da nossa fé, Ele vem até nós no nível que a gente está, mas Ele vai sempre trazer sementes para a gente, para nos ensinar a plantar, para a gente aprender a cuidar. A gente aprender a cuidar da palavra que foi implantada em nós, a gente aprender a cuidar das pessoas que Ele tem nos apresentado, a gente aprender a cuidar das coisas. Por que a gente começa no pequeno? Tem que aprender a ser fiel no pequeno, para depois Ele colocar a gente numa posição maior e maior e maior. Por quê? Porque a gente precisa aprender a cuidar. Dá um presente caro para uma criança muito pequena. Você não dá, né? Por que você não dá? Porque ela vai estragar, ela não sabe cuidar. Então, a fase que a gente está passando, ou que as fases que a gente passa, escuta isso, Deus está nos ensinando para a gente aprender a cuidar. À medida que a gente aprende a cuidar, a gente vai guardar aquilo que está vindo da presença dEle, e a gente vai estar se preparando para o mais, para o mais, para o mais, para o mais. Aprender a cuidar, é isso que Deus está ensinando. Quando Deus fala em semeadura, é porque a semeadura é um processo. É plantar e continuar regando. Plantar e continuar regando. Isso aí é cuidar. Relacionamento, por exemplo, como é que a gente cuida do relacionamento? A gente semeia e a gente faz o que no dia a dia? Rega, cuida. Não é assim? E tudo aquilo que a gente não cuida, a gente acaba perdendo, acaba se perdendo no caminho, estragando. Sabe? E isso aí é uma escolha, gente. Eu estou falando aqui de palavras, dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, que podia ter acolhido a muitos pensamentos, mas ele, rápido, ele ouviu alguém falando para ele, Jairo, crê somente. Ele podia ter dado ouvido às pessoas que vinham com a notícia da casa dele, mas ele deu ouvidos a Jesus. É o melhor exemplo para a gente também. A gente pode dar, a gente tem a oportunidade de dar ouvidos a qualquer coisa que vem do lado de fora. Mas a gente também pode dar a oportunidade de dar ouvidos a Jesus falando comigo e com você. Ouça a voz, ouça a voz. Ouça Jesus Cristo, ouça o Espírito Santo falando com você e Ele fala com você. Amém? Você tem o Espírito Santo em você. Amém? E é isso aí. O tema de hoje é isso aí, a força das palavras. Sua palavra, o que sai de você, tem poder. Força das palavras. Mateus, capítulo 12, versículo 37, fala, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas palavras, justificado. Pelas palavras, condenado. São palavras que constroem, são palavras que destroem, são palavras que ferem, mas são palavras que curam. Pessoas que estão feridas aí, elas vão dizer, estão feridas pelo quê? Porque alguém falou alguma coisa. Mas vão ser curadas por palavras. É deixar aberto o coração para que alguém mandado por Deus, e Deus envia pessoas, Deus trabalha através de pessoas. Deixa eu te dizer isso. Deus trabalha através de pessoas. É uma pessoa que vai encostar do lado e que vai ser usada por Deus para curar. Agora, você e eu, a gente tem a escolha, e é uma escolha nossa, de dar ouvido a um ou a outro. A quem eu vou dar ouvido? A gente não vai passar por essa vida, eu e você, a gente não vai passar pela vida sem ser machucado em algum momento por alguém, gente. Alguém, em algum momento, vai falar alguma coisa que, de repente, não vai ficar bem em mim, que talvez me machuque. Agora, o quanto eu vou dar de importância, que voz eu vou dar, que força eu vou deixar isso ter em mim, isso vai fazer toda a diferença. Fulano falou um negócio que eu não gostei. Tá. O que eu vou fazer? Não gostei. O que eu posso fazer com isso?
Ficar nervoso só? Não vou mais perder cabelo com isso, né? Entendeu? Já era. Eu vi uma frase há um tempo atrás, um filme, isso ficou em mim. Dois amigos falando, aí eu falo assim, cara, a gente tem mais tempo para trás do que para frente. Vamos pensar diferente. Né? Eu estou com 50. Imagina só que eu vou viver até os 100, por exemplo. Não, vamos botar 100 não, um pouquinho menos. 90 e poucos anos. Eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Meu pai riu ali. Entendeu? 92 ou 97. Vamos lá, 90. Estou na dúvida. Não, para poder dizer que eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Trouxe aqui para descontrair um pouquinho, mas olha só, não vale mais a pena brigar por algumas coisas, gente. Ficar chateado por algumas coisas. Claro, tem coisas que a gente tem que brigar por elas, princípios, valores para manter, mas, de uma forma geral, o ser humano, nós, a gente se aborrece com coisas. Quanta gente sai de igreja, por exemplo, por quê? Porque, sei lá, o fulano não deu oportunidade, ou isso, aquilo outro. Quem é que não me dá a oportunidade de adorar? Deus sempre me deu a oportunidade de adorá-lo, gente. Deus sempre me deu a oportunidade de adorá-lo. Ele se revelou a mim. Isso é mais importante do que tudo. Entendeu? A você também, cada um de nós. Porque o fulano pintou um negócio lá de uma cor que eu não gosto. Tá bom, tem que aprender a gostar de outras cores. Estou dando exemplos bobos para ilustrar, sabe? Mas tudo está aqui, ó. Que pensamentos eu tenho alimentado? Que pensamentos eu tenho alimentado? Porque eu também posso me blindar de palavras que vão me destruir. Eu também posso me blindar de palavras que ferem. Como é que eu me blindo dessas palavras? Dando importância a quem é mais importante, que é a palavra de Deus. É dessa forma que eu me blindo. Porque ninguém está imune a palavras de alguém que vai tentar te ferir, te machucar. Ninguém está imune a isso. Ninguém. Todos nós, em algum momento, alguém vai falar alguma coisa que vai vir para te ferir, mas depende. Qual é o escudo que você está usando? É o escudo da fé? Fé na palavra de Deus? É esse escudo que apaga os dardos inflamados do maligno, como diz a palavra. Como eu tenho me protegido, me blindado, isso é algo que a gente tem que fazer individualmente. Como eu me blindo de palavras que não me edificam, que vêm para me destruir, porque palavras constroem e destroem. A palavra de Deus sempre constrói. Como eu me blindo, então, das palavras que destroem? Com a própria palavra dele. Ouvindo Jesus, que deu exemplo com Jairo, dizendo, Jairo, olha só, crê somente, despreza as palavras de fora. A palavra que veio até Jairo trazia uma notícia de morte, que gerava tristeza nele, que gerava dor nele, que gerava, inclusive, pensamentos a respeito, que ele podia pensar a respeito da mulher que tinha acabado de ser curada, inclusive do próprio Jesus. Por que Jesus não veio antes? Por que ele não chegou antes? E daqui a pouco está pensando mal, inclusive, de Deus. Entende? Como é que eu me cerco, então? Eu vou ficar com as palavras que constroem, não com as que destroem. Alguém falou, Wellington, você não tem condições. Mas, espera aí, foi Deus que falou? Não, não foi. Então, deixa eu falar com Deus. Deixa eu ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Vamos falar com Deus. Tem uma situação que todo mundo está dizendo, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Vai lá, se põe de joelho, fica mais tempo com Deus, fica mais tempo na presença de Deus, fica chamando mais o nome de Jesus, fica chamando, clama mais Jesus. Talvez seja isso que está faltando, para de fato ouvir o que Deus tem a dizer. Fica mais com o Espírito Santo, gasta mais tempo com Ele, investe tempo. É só isso que está faltando. Porque a solução já está lá, a palavra já está lá. O que está faltando? Não está faltando ele, está faltando eu responder
ao chamado dele, de clamar mais Jesus, de clamar mais o nome dele, de investir mais tempo, de fato é isso. Eu fui ferido, mas tem uma palavra que cura. Então, o que falta? Ficar mais imerso na palavra que cura. Até que as palavras que ferem, elas não firam mais, elas não sejam nada. Vai se diluir diante da palavra dele. Entende? Mas é sempre uma escolha. Muita gente está ferida, não está ferida só porque receberam uma palavra que destrói. É porque não estavam envolvidas nas palavras que constroem. Muita gente está aí machucada, não é por conta de palavras que vieram. Veio com uma palavra e machucou, e machuca. Mas a gente tem a palavra que cura. Agora, a palavra que cura, a primeira coisa que eu preciso entender é que a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele cura. Então, o que falta, Wellington? Falta me envolver mais com Ele. Falta me envolver mais com Ele. A ponto de isso aí... Imagina o próprio Jesus, é o exemplo dele. Vamos encerrar por aqui. O próprio Jesus, quanta coisa ele não ouviu. Quanta coisa. Inclusive, quando ele foi para a terra dele, terra natal, ele foi lá, e lá ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque os próprios parentes, as pessoas que estavam ali perto dele, né, o pessoal que o conhecia, as pessoas que ele considerava, né, não criam nele. Naturalmente, era um motivo para ficar triste e decepcionado. Poxa, o Manuel da padaria aí me conhece desde garoto, agora não deu nem um crédito ao que eu estou falando. Né? Joguei bola com fulano. Meu amigo de peladinho aí, que a gente jogava bola. Estou trazendo isso para o nosso ambiente. Né? E aí, meus amigos de infância não estão dando crédito nenhum ao que estou falando, e eu cresci com eles, Não. Jesus foi seguir, ele tinha uma palavra para cumprir. Ele veio não para fazer a vontade dele, mas fazer a vontade daquele que o enviou. E ele cumpriu toda a vontade do Pai. Entende? Então, a gente escolhe. Palavras constroem ou destroem. Alguma palavra já veio na sua direção, na minha, para me destruir. Mas, espera aí, a gente tem a palavra que constrói, que é a palavra de Deus. Alguma palavra já veio ao seu encontro para te ferir, mas você tem a palavra que cura. Agora, o que vai ser da minha vida daqui para frente e continuar, qual é a palavra que eu vou continuar abraçando? A que me feriu, eu vou continuar abraçando essa? Vamos ficar de pé, vamos encerrar? Eu vou ficar com a palavra que me feriu ou eu vou ficar com a palavra que me cura? Não é uma decisão nossa? É uma decisão nossa. Né? Eu tenho lido bastante aqui o Salmo 18, e aí eu vou ler de novo aqui um pedaço do Salmo 18. Começa agradecendo, ele fala, fazendo uma declaração de amor para Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. Olha ali as palavras, as declarações dele. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Sabe o que ele está fazendo? Ele está invocando isso tudo. Ele está se enchendo disso. Ele está se enchendo. Mas ele passava dificuldades? Sim. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Tinha inimigos diante dele. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aí, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E aí ele vai falando o que Deus fez depois aqui. Vai falando aqui. Entendeu? É assim. A gente é que decide o que vai sair da gente também, mas o que vai sair da gente começa pelo que a gente está alimentando aqui dentro. Que palavras eu estou acudindo? Que palavras eu estou colocando para dentro? Que palavras o que eu estou lendo? O que eu estou conversando com Deus? Quanto tempo eu estou gastando ou me investindo? A melhor palavra é essa: investindo na presença de Deus. É isso que vai virar a chave. Vai virar a chave para quê, Wellington? Para eu discernir as outras vozes da voz dele. E aí ignorar as outras vozes e ficar com a voz
dele. Amém? Você foi abençoado? Então é isso aí. Pai, eu quero te dar louvor, te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra tem o teu caráter, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, a tua palavra abre portas, fecha portas, a tua palavra gera milagre, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, todo o universo foi formado, coisas que não existiam passaram a existir por causa da tua palavra. O Senhor é o Deus, o Senhor é Pai, o Senhor, é o único Deus e a tua palavra tem toda a autoridade. E eu quero declarar com meus irmãos aqui a tua autoridade, a autoridade da tua palavra sobre a nossa vida. Se alguma palavra veio para nos enfraquecer, a tua palavra nos fortalece. O Senhor é o Deus que diz: eu te tomo pela mão direita, eu te sustento, eu te ajudo. Se alguma palavra veio para nos machucar, nos ferir, a tua palavra nos sara. O Senhor é Deus que sara. Se alguma palavra veio para nos desanimar, o Senhor é o Deus que nos anima, que diz: eu sou contigo, não temas, não te espante, eu te ajudo. Não te mandei eu sou contigo, não temas. É a tua palavra que diz isso para a gente. Obrigado, Pai, porque nós temos essa palavra. Nós calamos aqui toda a voz do inferno, toda a voz maligna, na autoridade do nome de Jesus. E nós, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que nos deixe mais sensíveis à tua voz, Senhor, à tua palavra, para que toda palavra contrária não faça nenhum efeito em nosso coração, para que diante de alguma circunstância, que a gente colabore, Senhor, com o céu, para que as coisas se movam em nosso favor, Senhor, através das nossas palavras, concordando com a tua palavra. Eu libero aqui em nome de Jesus, palavra de alegria, eu libero em nome de Jesus, paz, libero, Senhor, no nome de Jesus, cura aqui, palavras de cura, o Senhor é Deus que sara, em nome de Jesus, saúde faz parte da obra da cruz, saúde é resultado da obra da cruz. Aquela mulher falou consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Nós não precisamos tocar, nós já estamos em Cristo. Então eu libero em nome de Jesus palavra de cura, palavra de alegria, de ânimo, de portas abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba aí essa palavra, abraça essa palavra aí. Leia aí com calma depois esse texto aí da mulher do fluxo de sangue e de Jairo, que está lá em Marcos, né? E olha, você vai ter uma noite abençoada. Deixa eu ler só um pedacinho aqui do Salmo 3 para você. Isso é sensacional. A gente vai acabar já, rapidinho. No Salmo 3, no versículo 5, fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quando Davi falou isso, ele não estava na tranquilidade não, assim, eu deito e pego no sono. Não, ele estava sendo perseguido. E não era por qualquer um, era Absalão, que era um dos seus filhos, que tentou tomar o trono, e aí houve, imagina, uma situação de um pai com filho, filho com pai. Que situação. Aí então, vamos ler do início. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, olha aí, palavras. Os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória. E o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Entendeu que Davi conhecia o caminho
Estava lá todo mundo dizendo alguma coisa sobre ele. Ele não acudia às palavras, mas ele também se encarregava de ele mesmo declarar as palavras de Deus, né? Ele dizia qual ia ser o futuro dele, porque ele confiava em Deus, tá bom? Vai para casa declarando como é que vai ser sua noite, como é que vai ser seu dia amanhã, que vai ser lindo, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que está em casa.